Olá, gente, boa noite, tudo bem? Dá um retorno para mim aqui no chat do meu som. Só quero ver como é que ele tá, se tá ruim, tá com muito ruído, tá alto, tá baixo, só para eu conseguir melhorar para você. Tá ok? Ah, beleza. Obrigada, gente, obrigada. Ah, que bom. Kathleen, Dalmir. Ok, Concilda, beleza. Beleza, ok. Bom, vamos começar então o nosso dia de hoje. Eu estou colocando aqui para você, inicialmente no chat, essas normas em que vamos trabalhar ao longo do nosso semestre letivo, como eu já tinha te dito na aula passada, lembra? Então, assim, vamos tentar fazer com que essas normas fiquem lá em cima do computador já abertas, especialmente o Código de Ética e Disciplina, se você puder, facilita a beça. Porque a gente vai precisar ler para reconhecer que terreno que está as informações em que vamos trabalhar hoje. Clica nessa aqui, ó, Código de Ética e Disciplina, é a primeira, e já facilita bastante, tá? Se você já abriu, então, obrigada. Agora eu vou te pedir um segundo favor, que você abra a sua Constituição, onde quer que seja. No celular, no computador, se você tiver a Constituição de forma física aí nas suas mãos, também nos ajuda bastante, tá? Especialmente no artigo 133, ok? Se você já conseguiu abrir, então, nós estamos no ponto certo, a gente já vai começar. Bom, somos atualmente 25 pessoas, comigo 26, então é um bom número. Quem não conseguir entrar agora, assiste a aula depois e vai tudo dando certo, beleza? Então, a Milka, a gente está começando agora. Abre a sua Constituição no artigo 133. Eu acabei de colocar no chat essas normas deontológicas em que a gente vai trabalhar também, especialmente o Código de Ética e Disciplina no dia de hoje, tá? Certamente aí na sua tela você deve estar vendo uma imagem, né? Uma imagem que representa aí uma prática considerada criminalizante, indevida. Verifica se não é isso que eu estou mostrando para você. Verifica se não é isso que você consegue perceber a partir dessa imagem e me diz aqui no chat. É isso mesmo? Lígia, se for a Constituição é 133, tá? Essa imagem que eu estou te mostrando, você já se deparou com uma situação como essa? De achar alguma coisa na rua? Qual foi a providência que você tomou? Consegue escrever para mim no chat, só para a gente contextualizar? O que que aconteceu a partir disso? Na aula anterior, algumas pessoas me disseram que advogados precisam ter qualidades, né? Ah, o Washington está dizendo, levaram os achados e perdidos. Pois é. Mas onde é que fica esses achados e perdidos? Ah, entregar na central da polícia. É uma boa, hein? É uma boa estratégia. Gostei disso, Dalmir. É uma boa estratégia. Bom, quando você olha aí para o front da sua tela, você está vendo exatamente essa informação aí, ó, em que a gente vai começar a discutir. Alguém está encontrando uma carteira, né? Me parece que é uma carteira recheada de informações, né? Eu não sei se é uma carteira com bastante dinheiro ou com alguns cartões, mas ela está bem recheada. E quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente precisa pensar: o que que a gente faz estrategicamente? O que que é o correto a se fazer? O que que é o certo? O que que é o errado? Como é que a gente consegue ver esse sinal, sabe? Essa placa sinalizadora do que fazer. Eu ando para a esquerda, eu ando para a direita, é como se fosse um grande semáforo, né? Vermelho, amarelo e o verde. Bom, algumas pessoas, elas encurtam esse caminho indo para um lugar de prejuízo, né? Infelizmente. Que é o que está acontecendo com essa mão que está pegando essa carteira, só que a gente não sabe a destinação final. Mas eu queria agora, já que você me disse que isso nunca aconteceu com você, eu queria que você pensasse a partir desse vídeo que eu vou colocar aqui, ó. Essa informação aqui, ó. Se você nunca se deparou com uma situação como essa,
Como é que você reagiria se isso acontecesse aqui, ó, onde você mora? No seu bairro, no seu prédio ou no seu condomínio de casas? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu estou te passando agora. Me diz aí, o que que você acha disso? Ah, o Matheus dá uma solução também salvadora, divulgar nas páginas de Instagram famosas da cidade. Pois é, Kathleen. Olha que situação. Olha que situação. O sujeito, né, que é um advogado, resolveu fazer as compras, né, do seu churrasco no mercadinho do próprio prédio onde ele mora, né? Aqui no meu prédio tem esse mercadinho. E aí esse mercadinho tem câmeras, né? Mesmo assim, ele começa a fazer as suas compras inadvertidamente, como se nada tivesse acontecido. Aquilo ali não mexe com ele. Ele não se sente estranho naquele lugar, muito pelo contrário. Parece que é uma prática muito natural dele, né? Morgana, mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? Pois é. Se eu te perguntar se isso está certo ou errado, na sua cabeça, isso está certo ou errado? Diz para mim no chat. Achei que ele tivesse pegado dinheiro, mas foi produto mesmo. Pois é. Olha só, a grande maioria de vocês está dizendo um único lugar com uma única voz. Isso está errado, né? Isso está errado. Pois é, mas o que isso tem a ver com a prática da advocacia? Tem muito a ver. Sabe, quando a gente percebe que esse sujeito ele não conseguiu compreender o que ele fez aqui na universidade, o tempo que ele passou, os 5 anos aqui nos seus bancos universitários, certamente a OAB não vai desejar esse cara, né, como advogado. Não é esse tipo de advogado que a OAB necessita. Por quê, Morgana? Vamos para a Constituição para tentar entender esse sujeito? Artigo 133 da Constituição Federal. Vamos tentar ler? Completamente errado, né, Wellington? Ele diz assim, o legislador, ó, o constituinte, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. Não é isso que a Constituição está dizendo? Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar interpretar o que quis dizer o legislador quando ele criou esse artigo, né? Ele está dizendo assim, ó, que o advogado, logo no início do artigo, que o advogado ele tem um papel essencial, né, no funcionamento do sistema de justiça. Ele vai atuar como intermediário entre o cidadão e a justiça. Então, muitas coisas acontecem entre, né, aquela mesa de audiências e o seu ex adversus. Ali muitas coisas estão funcionando de forma imaterial, sem que ele consiga pegar, mas estão acontecendo na sala de audiência. Quando ele começa a perceber o advogado que ali ele é uma figura que ninguém pode abrir mão. E aí ele diz assim, o constituinte, ó, que o advogado, porque ele é intermediário, porque ele é interlocutor do seu cliente, desse cidadão, desse indivíduo, ele vai garantir direitos e interesses. Só que esses direitos e interesses, eles serão defendidos de uma forma considerada adequada, dentro dos limites da lei, daquilo em que o legislador, no Código Civil, no Código Penal, tributário, seja onde for, disser que pode, né? E quando a gente pensa nesse advogado dentro do espaço democrático de direito, a gente está dizendo que sem a atuação do advogado, não vai ter acesso à justiça considerado reificante. A aplicabilidade da lei também não vai acontecer, vai ficar comprometida. Por isso é que o Constituinte disse: vocês são a única profissão em que eu estou reconhecendo como atuantes dentro desse lugar que vai definir a vida de pessoas. Vê se está escrito dentista, vê se está escrito, ó, engenheiro, arquiteto, vê se está escrito matemático, geógrafo, vê se está escrito isso daí. Tá não. O Constituinte fez questão de estabelecer que somente nós, advogados, somos essas pessoas que temos um papel relevante e de interesse social. E aí ele continua o legislador, ó, que o advogado vai ser inviolável nas suas manifestações e nos seus atos,
quando ele estiver exercendo a profissão. Mas por que o Constituinte falou isso, Morgana? Porque todas as vezes em que o advogado ele vai viabilizar, né, o munus da sua atribuição, vai trabalhar para alguém, no exercício dessa profissão, ele precisa ter liberdade, autonomia, independência. Ninguém tem que ficar mandando o advogado fazer alguma coisa em que ele não deseja, não acredita ou que não está escrito na norma. Esse advogado não pode ser acovardado, amedrontado. Ele não pode ser uma pessoa assustada, fora do conhecimento técnico científico da lei. Mas por quê, Morgana? Porque ele estudou para isso. E lembra na aula passada que eu falei assim, você já definiu o seu campo de atuação? Você já foi buscar, né? Qual é o seu lugar? Que vai ser o seu lugar de fala. Mas por quê, Morgana? Porque esse advogado ele não pode ter o sentimento de perseguição, ele não pode ter o sentimento da censura, ele não pode ter o sentimento da punição através do olhar, da fala do outro ou da inculcação que o outro possa trazer mediante opinião, argumento ou até mesmo ações realizadas. Como assim, Morgana? Pois é, quando o advogado vai elaborar uma petição inicial, vai fazer uma defesa escrita ou sustentar oralmente, ele tem que se comportar de acordo com as normas éticas, deontológicas, todo o seu destemor e boa-fé, e não tem que ter medo de nada, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ai, mas no início é assim, quando a gente se forma, logo que a gente tira a carteirinha da OAB, presta compromisso, a gente fica assim fortificado? Não, lógico que não. Mas o que a Constituição está dizendo é que você não precisa ter medo de represália de ninguém, você vai atuar de acordo e nos rigores da norma, desde que elas estejam atualizadas e servindo, né, como arcabouço para a leitura daquele caso que você quer desmistificar no sistema de justiça. Só que é interessante que o Constituinte diz assim, ó, que esse advogado, ele vai atuar nos limites da lei. Muito importante. Por quê? Todas as vezes que ele está falando que a gente vai atuar nos limites da lei, significa dizer que a gente tem uma regra a ser seguida, a gente tem padrões comportamentais a serem observados. Toda a profissão tem, né? Mas especialmente a nossa. Vem da Constituição como um lugar que nos protege, que nos define, nos distingue em relação a todos os demais profissionais de qualquer outra área. Mas ele está dizendo que a gente vai atuar nos limites da lei porque a gente não pode ultrapassar esses limites. Porque se a gente ultrapassar, a gente vai ser responsabilizado, civil, penal, né? E administrativamente. Então, a gente tem que ter um cuidado bastante grande, mesmo reconhecendo a nossa importância, mesmo reconhecendo a nossa liberdade de atuação, mesmo reconhecendo que a gente respeita o outro, tem urbanidade, cordialidade, né, e deferência ao outro, a gente sabe que existem previsibilidades legislativas, normas, e que a gente tem que seguir. Ai, Morgana, mas eu não conheço todas elas. É, mas você, aos poucos, né, você vai angariando estudo e conhecimento, né? E você vai começar a internalizar tudo isso e, num curto espaço de tempo, você já começa a se comportar de acordo com o que a norma preconiza. O interessante de tudo isso é falar que essa nossa carreira, né, enquanto advogado, ela tem, assim, uma necessidade de se estribar num lugar, de se segurar na boa-fé. A gente não pode perder o nosso olhar em relação à boa-fé. Por isso que você está vendo aí, ó, essa carteira, né, na sua frente. Porque o advogado é um sujeito muito estigmatizado. A gente falava isso na aula passada, né? O advogado é um sujeito que está levando o tempo todo selo, estampa, né? Sendo rasgado com uma sanha, com uma espada, de que nós somos pessoas desonestas. Isso é muito importante para que a gente veja o quanto que a gente tem que mudar e a gente se aperfeiçoar como pessoa e como profissional. O Matheus está falando, talvez seja por esse artigo que muitos indivíduos têm um pensamento equivocado de dar a famosa carteirada. Exatamente. E aqui, quando a gente estiver começando a leitura do estatuto, desculpa, do Código de Ética e Disciplina, hoje a gente não pega o estatuto, não, só o Código de Ética e Disciplina, a gente vai ver que essa famosa carteirada aí, ó, já começa a anunciar, né, que esse advogado é um senhor dos maus ventos, ele não presta, né? Ele é uma pessoa assim tão fragilizada no seu conhecimento técnico que ele tem que se valer desse lugar, que é o único lugar que o segura, né? É o lugar do desafio, né, do confronto e do confronto desleal. E aí, pensando nesse marcador, que é o marcador necessário da positividade, da boa-fé do advogado, eu falei assim, cara, eu vou perguntar para a inteligência artificial
Quais são hoje a qualidades de um bom advogado, mas na visão da inteligência artificial, não na minha visão. Eu quero saber o que a inteligência artificial ela consegue pensar dessa combinação, né, de habilidades técnicas, ok? E também desses lugares de observação da ética e da movimentação da interpessoalidade. Olha só, aí eu fiz essa pergunta aqui, ó, que está no chat. Eu fiz para o DeepSeek. Faz o seguinte, entra na inteligência artificial que você costuma mexer e faz essa pergunta, exatamente essa que eu coloquei aí no chat. E eu quero que você coloque aqui para mim qual a resposta que ela vai te dar, para ver se a gente está no lugar certo de observação. Faz esse exercício, só para a gente pensar um pouquinho hoje. Vai lá, e eu vou te esperar. A Kathleen está falando, ela pesquisou no Gemini e ele disse que o primeiro ponto, né, que ele tracejou para ela foi ética e integridade. Olha que importante. Pois é. Eu, quando eu pesquisei aqui, Kathleen, na DeepSeek, ele disse para mim, entre tantas coisas, ele também não deixou de falar, né, desse protocolo voltado ao mundo da ética e da responsabilidade, mas ele me falou que o advogado, ele precisa ter, ó, resiliência, persistência, criatividade, atualização, constante, que ele precisa ter empatia, sensibilidade, ter um raciocínio lógico, fundado num olhar analítico dos problemas, que o advogado precisa ter uma habilidade de comunicação bastante grande, né? Que ele precisa ter organização. Ai, deixa eu ver o que que Matheus encontrou. Domínio técnico e intelectual, habilidade de comunicação, capacidade de argumentar. Olha só que importante. Ética e responsabilidade, empatia, ó, resiliência e paciência, passou aqui. Capacidade de negociação, sujeito organizado e criativo. A Átila está dizendo o seguinte. Segundo Gemini, algumas das qualidades mais importantes incluem conhecimento técnico, ética, organização e atenção aos detalhes. Empatia. Lígia, não enganar o cliente, digo isso porque, à medida que vou aprendendo no curso, vejo tanto de omissões que ensejaram até o pagamento de mais custos. Janaíra, conhecimento técnico jurídico, comunicação eficiente e eficaz. Muito que bem. Olha que interessante. Então você está junto com a inteligência artificial, movimentando o seu olhar, né, sacudindo essas águas, para tentar entender por que que esse sujeito aí, ó, que é advogado, foi no mercadinho furtar alimentos para o churrasco. Como assim, Morgana? Pois é, porque se ele dominasse as leis, o conhecimento técnico jurídico, né, normativo, jurisprudencial, seria fundamental para que ele não fizesse isso nem aconselhasse certamente ninguém a fazer isso. Morgana, mas para ele está aconselhando alguém? Bom, quando isso reverbera, né, quando ele pratica isso reiteradamente e ele não é punido, me parece, né, que de uma forma indireta, a gente acaba alimentando dentro dele e de outras pessoas que percebem que ele não é punido, que isso é possível. Não é assim que acontecem as práticas criminalizantes? A gente vive num sentimento de impunidade bastante grande. Então, como vocês estão dizendo aí, ó, essas práticas aí antiéticas, elas vão ganhando força, né? E aí, mais uma vez, ó, vem a espada cortando a gente, dizendo que somos pessoas desimportantes, desinteressantes, que as outras pessoas da sociedade nos enxergam de uma forma estranha, né? Nós não somos respeitados, quando na verdade tudo deveria ser o contrário. E aí,
Quando a gente perguntou à inteligência artificial, ela logo estampou ética profissional acima de qualquer coisa. A gente tem que ter integridade, a gente tem que ter respeito pelos princípios éticos, que a gente tem que ter honestidade, lealdade, transparência, verdade na informação. Não é isso que a inteligência artificial está falando? E todos os livros vão dizer a mesma coisa? Pois é, não só isso que esse advogado ele seja tão respeitado a ponto dele criar alternativas para solucionar problemas complexos e estratégias jurídicas que sejam assim, extremamente diversificadas a ponto dele ser pensado dentro desses 300 mil advogados existentes. Então, ele observa todo caso complexo, né, com um olhar bastante grande, uma lente de aumento que seja capaz, olha, de movimentar o estudo permanente desse cara. Percebe isso? Bom, muito que bem. Se você consegue ver que esse advogado tem que ser isso tudo, né? Por que que esse sujeito ele não conseguiu se perceber enquanto pessoa no mundo, enquanto pessoa que esteve nos bancos universitários, que ele deveria atuar com a lente da boa-fé, com a mais completa certeza de que ele não causaria prejuízos a ninguém? Por que que você acha isso? Você já cometeu algum tipo de equívoco na sua vida? Algum ilegalismo, alguma prática criminalizante, alguma prática antissocial, antiética? Escreve aqui no chat, só se puder, se você se sentir à vontade. Se você disser, não, Morgana, eu nunca fiz nada, tá tudo bem. A gente vai ter a certeza, né, de que esse lugar no mundo é ocupado por essas poucas pessoas, que a gente não vai fazer isso nunca, né? Ou pelo menos ter a certeza de que pelo menos as pessoas em que vamos conduzir as suas vidas no sistema de justiça jamais passarão por esses dissabores, percebe? Pois é. Mas por que que a gente está falando no dia de hoje, ó, de boa-fé, de ética e de moral? Por um motivo muito peculiar, um motivo muito necessário. Todas as vezes em que a gente olha para um advogado, ele precisa ser merecedor da minha confiança. Eu preciso ter crença, confiança em quem ele é. Mas a gente só consegue ter crença e confiança na medida em que essa honestidade, essa lealdade, essa transparência, ela esteja evidente nas ações. Não basta dizer que é, tem que comprovar, não é isso? Que ele tem uma intenção na prática da advocacia em que efetivamente o exercício da sua boa-fé não vai enganar ninguém, não vai prejudicar ninguém. Mas por quê, Morgana? Porque todas as vezes em que ele atuar de uma maneira a omitir informações, manipular, enganar pessoas em seu próprio benefício ou benefício de outras pessoas que estejam estranhas à relação processual, significa dizer que a gente vai manchar esse relacionamento entre advogado e cliente. E aí a gente passa a ser pessoa pouco confiável. Só que não somos só nós que fazemos o erro. Todos nós seremos vistos da mesma forma. E é por isso que a gente é estigmatizado. É o advogado de bandido, é o advogado porta de cadeia, não é assim que falam da gente? Pois é. Então, o que a gente faz com a boa-fé quando ela é o lugar da honestidade? A gente coloca ela de mãozinhas dadas com a ética. Então, nessa disciplina, ao estudar ética, deontologia e gestão da advocacia, a gente começa a perceber que o nosso comportamento vai fazer muita diferença dentro desse conjunto de normas que mais vai ditar deveres do que direitos. Como assim, Morgana? A boa-fé é como se fosse naquele desenho do pica-pau, o anjinho que fica no ouvido, né, dele falando para praticar boas ações, e a má-fé é aquele diabinho no ouvido do pica-pau que fica fazendo, né, com que ele tenha ali uma atuação, né, a contrário senso, contra a lege. Pois é. Então, quando a gente pensa assim, ó, no anjinho, no demônio, a gente tem que pensar o seguinte, ó, que a boa fé, ela precisa estar sempre, sempre como o melhor perfume em você. Por quê, Morgana? Porque na medida em que ela existe em você, a ética vai te mostrar como você vai agir. E o que é, afinal, ética? A ética é um conjunto de normas, é um conjunto de princípios, é um conjunto de informações deontológicas de como devemos agir dentro da nossa profissão. Ai, Morgana, peraí, eu acho que eu estou entendendo. Então, a ética pode existir na medicina, na engenharia, pode existir na prática docente, sim, com certeza.
Toda profissão tem o seu conjunto de regras, o seu conjunto deontológico de normas. Então, a ética, ó, ela estampa a camisa do advogado, porque todas as vezes em que o advogado ele entra no sistema de justiça, ele está mostrando que ele acredita, ele confia, ele crê, conhece e vai seguir essas normas, porque delas ele não solta nunca mais. As normas o quê? As normas deontológicas jurídicas que estão escritas no Código de Ética e Disciplina. E hoje a gente já começa a passear por ele. Muito que bem, Morgana. Então eu entendi que a boa-fé ela está contida em mim enquanto pessoa. Honestidade, lealdade, transparência, verdade. Uhum. A ética é o conjunto das regras que norteiam a minha profissão. É como se fosse um livrinho, um grande manual que colocam à minha disposição pela OAB. Exatamente isso. Só que eu tenho também a moral. E o que é a moral, afinal? São os valores que a gente traz. São os nossos valores pessoais, os nossos valores sociais, que vão orientar o nosso comportamento. E muitas das vezes, esse nosso sentimento de certo e errado, de justiça e injustiça, e muitas das vezes o lugar de observação dos nossos direitos humanos, que de tão fundamentais eles são, a gente traz da nossa casa. É uma questão relacionada à culturalidade. Então, quando a gente vê uma carteira como essa na rua, né, e a gente sabe que não é nossa, um celular que a gente acha na rua, que a gente sabe que não é nosso, a gente tenta encontrar alguma medida, né, para poder salvaguardar os interesses de uma outra pessoa. Ah, eu não vou me apropriar indevidamente da carteira de ninguém, do celular de ninguém, da chave de ninguém. Né? Porque eu sei que isso é uma prática criminalizante. Então, eu trago isso com o meu sentimento do certo e errado que eu aprendi lá atrás, que pode ser nos meus bancos escolares anteriores, né? Ou até mesmo com a movimentação, né, da minha educação familiar. Então, assim, ó, todas as vezes em que eu estou olhando para um advogado, eu estou vendo um sujeito de extremada boa-fé, né? Ele traz isso dentro dele. Aí ele começa a exalar esse perfume. E esse perfume, ele tem regras escritas no Código de Ética e Disciplina. E ele, como é uma pessoa super do bem, ele vai praticar isso dentro de um conjunto moralizante de ideias pessoais, coletivas e que vão orientar esse caminhar dele como um bom advogado na sociedade. Ai, Morgana, eu acho que eu entendi. Então, aquele cara que estava no mercadinho, ele jogou fora tudo isso? Jogou. E é por uma situação como essa em que a OAB diz: ó, esse sujeito para a gente não dá. Ele poderia ter feito qualquer outra profissão, mas para a gente não dá. Mas por que, Morgana, a OAB não quer esse cara? Agora nós vamos entender o motivo pelo qual a OAB não quer esse sujeito. Abre, por favor, o seu código de ética e disciplina. Esse que eu coloquei aqui no nosso chat. E para quem está chegando agora, vou colocar novamente para facilitar. Esse conjunto de regras que a gente vai sempre trabalhar, tá? Então, se puder, sempre mantenha as abinhas abertas aí no seu computador para que a gente possa sempre ler juntos, compreender, né, e analisar. Afinal de contas, esse nosso compromisso com a verdade permanente, né, que é o nosso grande desafio na prática da advocacia. Vamos lá, então? Vamos começar a ler o Código de Ética e Disciplina só para a gente entender? Toda norma que tem o preâmbulo, o ideal é que você comece sempre por ela, porque ela vai explicar para o que serve. A Constituição ela tem uma parte preambular assim que é um poema, né? E aí, quando a gente lê o preâmbulo da Constituição, a gente fala: caramba, agora eu entendi por que que ela foi escrita dessa forma, né? E com esses indicativos aqui. E o Código de Ética e Disciplina não é diferente. Ele conta uma história, né? E essa história é um mantra, que é todos os dias, ó, orientado ao nosso bom agir. Vamos lá juntos? Olha o que diz o preâmbulo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no Código de Ética e Disciplina. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao instituir esse código aí que você está vendo, Código de Ética e Disciplina, ele foi criado através de princípios que formam a consciência desse profissional, que é o advogado. Eu estou lendo e já interpretando, tá certo? E aí ele está dizendo o seguinte: já que é um código feito para advogados, ele vai ser
um código mandamental, é uma ordem imperativa. Tudo que é imperativo, ó, é uma regra a ser seguida. Não tem questionamento, não. A gente pode até ler, se debater, não concordar, não querer seguir, mas não tem jeito. Aqui tem muito mais deveres do que direitos. E aí ele diz o seguinte, ó, o Conselho Federal da OAB, que esses imperativos, eles vão fazer com que a gente tenha uma boa conduta, né? Como lutar sem receio nenhum, sem medo nenhum, para a justiça ser feita. E ele continua, ó, o Conselho Federal da OAB, que a gente tem que pugnar pelo cumprimento da Constituição. A gente tem que exigir, a gente tem que dizer para os quatro cantos do mundo que a gente tem uma Constituição e que a gente tem direitos ali, ó, a serem reclamados. Então a gente vira, ó, um super cidadão, tá certo? Mais à frente. Ele está dizendo, o Conselho Federal aqui da OAB, que a gente vai lutar sempre pelo respeito à lei. Ah, Morgana, peraí, agora eu fiquei em dúvida. Quando eu faço uma leitura transversal da lei, tá certo ou tá errado? Porque eu já ouvi dizer que a mesma lei pode ser interpretada de várias formas. Ela pode ser interpretada, desculpe, de várias formas. O que não pode é você interpretar contra a legem, ao contrário daquilo que ela foi criada. Mas o seu convencimento diante dela e o seu conhecimento ao ler essa lei e te levar para um outro caminho de estruturação, por exemplo, de uma tese ou de uma antítese, pode ser feito normalmente, mas contra a existência dela é que você não pode atuar. E ele está dizendo assim, ó, que esse advogado, ao fazer isso, ele vai interpretar em perfeita sintonia com os fins sociais. Essa lei. Então, ele vai fazer com que ela seja, ó, um bom fio condutor de exigências de um bem coletivo, de um bem comum. A gente vai tentar transformar essa sociedade num lugar legal para se viver. E ele continua que esse advogado ele tem que ser fiel à verdade. Ele não pode servir à justiça sem que isso seja um elemento essencial. Ele não pode deixar a verdade de lado. É como se fosse um grande satélite. A verdade para o advogado é um lugar de observação constante. Ele não pode enganar o juiz, não pode enganar o cliente dele, nem ninguém que esteja nas suas proximidades, porque ele é um vetor, assim, é como se ele fosse um grande imã aproximando pessoas dele. Por quê, Morgana? Ele está dizendo, ó, que o advogado, quando ele age contrário a tudo isso, ele perde a característica dele de importância e principiológica, que é a lealdade e a boa-fé. Aí ele passa a ser aquele cidadão ruim do mercadinho. E a gente não quer isso, Conselho Federal da OAB. E aí ele continua, que todas as vezes em que o advogado ele estiver na atuação prática dele, né, na advocacia, ele precisa dentro dessa relação profissional, ó, estabelecer efetivamente que as causas confiadas ao patrocínio dele não sejam divulgadas. E mais do que isso, ele tem que amparar o direito. Todas as vezes que ele sentir que alguma lei, ó, está causando prejuízo ou alguém fazendo alguma coisa de errado, ele, como escoteiro, 24 horas por dia, ele tem que chamar as falas essa pessoa ou efetivamente pugnar pela atualização dessa lei. Morgana, mas espera aí, eu não tenho nada a ver com aquele acidente de carro que aconteceu na minha rua. Não tem? Dá uma lidinha com calma no artigo 186 do Código Civil para ver se você não tem relação com isso. Às vezes acontece um acidente e a gente é curioso, né? A gente reduz a velocidade do nosso carro se a gente estiver no automotor, né? Isso, no nosso veículo, a gente baixa o vidro assim, ó, da janela para fuxicar, mas a gente não toma nenhuma medida para justamente assegurar e amparar o direito daquele sujeito que está numa situação desmerecedora. Advogado pode fazer isso? Não. Morgana, mas eu não sei primeiros socorros. Eu não tenho técnicas para imobilizar ninguém. Mas ele não está dizendo que você tem que fazer isso. O Código Civil e o Conselho Federal da OAB não está dizendo que você tem que estar nesse lugar. Mas ele está dizendo que você tem que fazer alguma coisa para amparar esse direito que está sendo perdido por alguém. Mesmo que você não esteja naquele momento sendo constituído, contratado como advogado. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode cruzar os braços, ser negligente, imprudente. Você não pode ser, dentro daquele lugar, um sujeito que simplesmente está ali, ó, para se alimentar do prejuízo do outro. Faça alguma coisa. Pega o telefone, liga o 90.
Ah, Morgana, eu não tenho telefone. Será que tem algum lugar que você possa entrar e pedir para o dono do estabelecimento comercial chamar o SAMU para atender aquela pessoa que está na rua passando mal? Será que tem como chamar o corpo de bombeiros? Será que tem como você cercar aquele lugar do acidente a ponto de ninguém mais causar prejuízo àquela pessoa que já está numa situação de prejuízo? Mas você tem que fazer alguma coisa. É isso que diz o Código Civil, é isso que está dizendo o Código de Ética. Você vai atuar com destemor, com retidão, com independência, com liberdade, mas que você vai amparar o direito daquelas pessoas que estão em sofrimento. E ele continua. Com isso, você vai proporcionar a prática de legítimos interesses. E aí ele continua. Então, você vai se comportar como advogado com altivez, com independência. Todo mundo vai olhar para você e te ver com nobreza, com honradez, que é isso que você merece. Ele vai falar assim, ó, que você vai defender os pobres e os ricos da mesma forma. O rico, ele não tem de modo algum superioridade em relação a ninguém nessa sociedade em que vivemos hoje, para primeiro achar que o direito dele pode passar na frente do outro. Então, ele está dizendo, ó, exercer a advocacia com o indispensável senso de profissionalismo. Na advocacia, a gente não brinca. Sistema de justiça não é lugar para risaria, fuxico, disse-me-disse, né? Bisbilhotice. É lugar para seriedade. E aí, fórum não é lugar para passear. Por que que você está me dizendo isso, Morgana? Porque você, se estiver passeando no fórum e for advogado, se tiver alguma pessoa precisando de defesa, você pode ser, a qualquer momento, chamado para defender alguém naquela sala de audiência como advogado ad hoc. E eu vou te mostrar em aulas futuras como é que isso acontece. Então, assim, ó, se não está assistindo audiência na condição de estagiário para aprender, se não está trabalhando na condição de advogado daquela parte lá, né, que te contratou para você sustentar os interesses dela em juízo, não vai passear no fórum. Mas está muito calor, Morgana, vai para o shopping. Fórum não é lugar de brincadeira. Mas por quê, Morgana? Porque se você não atuar com profissionalismo, você acaba perdendo descrédito da população em relação a você e do sistema de justiça em relação às suas práticas. Por quê? Se um juiz perceber, né, e eu vou te mostrar em aulas futuras, que você está atuando contra essas principiologias éticas, você ainda pode ser chamado pela OAB e ter que se defender. Como, Morgana? A gente já pegou uma petição de um advogado querendo ser engraçadinho e que desenhou um bolo de aniversário com uma velhinha de 1 ano, porque o processo estava demorando muito a ser julgado, e cantou parabéns para você dentro do processo. Tá certo? Não tá. Então, assim, ó, fórum não é lugar para brincadeira. Entenda de uma vez por todas que você entrou numa profissão que vai te cobrar muito de comportamento, de atitudes, de ações, né? De fala. Então, cuidado com esse lugar que você resolveu entrar, como diz aqui o Conselho Federal da OAB, para dominar a ciência jurídica. Porque a partir desse momento, você passa a ser para a OAB, merecedor de confiança. Até que prove o contrário, a OAB está acreditando em você. E aí ela diz, ó, você vai ser merecedor de confiança do seu cliente e de toda a sociedade. Todo mundo vai ter que te olhar com os atributos intelectuais que você diz que tem, com a probidade pessoal que você diz que age. Então, ele está dizendo, ó, dignidade da pessoa humana, correção das suas práticas profissionais vão honrar toda a nossa profissão e toda a nossa classe vai se engrandecer com isso. Então, olha a inspiração pela qual o Conselho Federal da OAB teve para criar o Código de Ética e Disciplina. Isso é seríssimo. Mas por quê, Morgana? Porque a partir de agora, as práticas consideradas incompatíveis, se é que você tem alguma, ou se você conhece alguém que tem práticas incompatíveis, elas precisam cessar imediatamente. Mas por quê? Bom, se o sujeito do mercadinho não aprendeu isso aqui na universidade, se esse sujeito que pega a carteira de uma outra pessoa na rua e também não aprendeu isso, é momento então dele perceber que a boa-fé vai morar em algum lugar. Como assim, Morgana? Como um grande satélite nas relações estabelecidas entre pessoas. Se a boa-fé cair, cai a honestidade, cai a lisura, cai a confiança, a retidão, a probidade, cai a honestidade, cai a lealdade.
todos os outros princípios que são ó, carreados, né, que a gente chama de mãozinhas dadas, também vão cair. E aí, como é que você vai comprovar que dentro dos 300 mil advogados só no Rio de Janeiro, você é um sujeito que pode se reabilitar? Hum? É difícil. Então, todas as vezes que a gente está falando nesse lugar de sintonia com a finalidade social, de fincar a bandeirinha no Estado Democrático de Direito, a gente está falando desse cara que está aí na sua frente. E a gente precisa entender que, de uma vez por todas, esse sujeito está dentro da gente. Alguns autores dizem que ele morreu, que ele não existe mais. Eu insisto em dizer que ele continua sentadinho num banquinho, escondidinho dentro da gente. E que em algum momento, com a nossa capacidade bastante grande de leitura e conhecimento e aprendizado, ele começa a se movimentar, ganhar força e crescer dentro de nós. Como assim? Todo dia você não pega um livro para ler? Todo dia você não pega alguma coisa para tentar aprender cada vez mais e melhor? Então é a sua capacidade cognitiva que você está colocando aí, ó, para funcionar. E esse homem médio é o sujeito esperado por todo mundo na sociedade e é o carinha que a OAB diz: poxa, se existisse esse sujeito em cada canto, a finalidade da prática da advocacia ia dar muito certo. Porque o cara é inteligente, né? Ele atua dentro das habilidades e competências dele, fazendo com que todo mundo se sinta prestigiado, o pobre, o rico, e que ninguém, né? Que ninguém vai causar prejuízo à instituição nenhuma, porque a inteligência dele é suficientemente capaz dele conseguir te aconselhar, dele conseguir dizer, olha, isso aí está errado, ó, repensa isso daí, porque não é um protocolo esperado de boa confiança e boa convivência entre partes. E aí ele é um sujeito equilibrado. Um advogado, ele não se exaspera, ele não grita, ele não xinga, ele não bate o pé, não bate a porta. Ele pode ficar inconformado, insatisfeito com aquela decisão, com aquela sentença, com aquela prática jurisdicional dentro de um processo. Mas ele não vai, de forma alguma, utilizar esse desequilíbrio dele em desfavor dele mesmo ou do cliente dele. E, Morgana, peraí, aí tu me pegou. Porque às vezes eu fico muito nervoso, né? Principalmente quando eu falo com os atendentes de call center. Fica ou não fica nervoso? Escreve aí para mim. Quando você passa a sua queixa, o seu problema, o seu dilema de atendente em atendente. 10, 15, 20 pessoas te atendendo, derrubando a ligação, você volta a ligar, conta a mesma história 20, 30 vezes. Você fica equilibrado? Ou você fica nervoso querendo falar um monte de abobrinhas para quem está do outro lado? Pois é, a gente é ser humano, né? Só que a advocacia está dizendo, ó, inteligência socioemocional é necessária. Porque o advogado ele vai lidar com muita adversidade. O advogado ele vai ter que lidar com muitas preocupações humanas que na verdade não são nem dele, né? E ele vai ter que ficar efetivamente, ó, nessa posição, que não é uma posição vantajosa, não é a melhor, mas é uma posição de ser um sujeito pacífico. Porque quanto mais nervoso ele for, mais ele vai causar prejuízo, mais ele vai exponenciar, por exemplo, o litígio entre as partes. Ah, Morgana, mas espera aí, é uma ação assim nevrálgica, complicada, porque é direito de família, sabe? O sujeito contrário está dizendo que paga pensão alimentícia para minha cliente e que dá, inclusive, para ela andar de lanche e comprar uma bolsa com R$ 150 que ele paga todo mês para o filho. Isso é de irritar. Pois é, pode até te irritar. Mas essa sua raiva não pode se transformar num lugar de observação. Percebe? Porque você tem que se distanciar do problema. Todas as vezes que você é advogado, você abraça o problema do cliente, você transforma aquilo num lugar bastante perigoso, porque você pessoaliza, você não consegue afastar para você observar. É só trocar as lentes. Advogado não precisa abraçar e chorar com ninguém. Ele só precisa trocar as lentes para entender que o oferecimento da assessoria dele, do aconselhamento dele, pode chegar ao lugar mais acertado do mundo sem que ele quebre regras deontológicas. Ai, Morgana, mas eu continuo xingando
O atendente de telemarketing continua nervoso, procura se acalmar. Porque as suas potencialidades serão esperadas através desse lugar da sua inteligência socioemocional. E você está vendo que na linha da cintura desse sujeitinho aí, ó, passa o quê? A dignidade da pessoa humana. E quando passa a dignidade da pessoa humana, ele não fere direitos humanos e fundamentais. Esse sujeito aí, o homem médio, ele precisa ser o carinha mais diligente do mundo, prudente. Ele precisa ser o cara mais respeitoso do mundo, porque todas as suas ideias vão irradiar para um lugar, ó, de observação constante, que é o lugar da desmistificação dos problemas. Então, se ele for um cara nervoso, ele não vai conseguir ajudar ninguém. Mas também o homem médio não pode ser frio em excesso, né? Ele tem que estar ali dentro daquele lugar, ó, considerado, né, possível, onde todos nós vamos viver com integridade, com o mínimo de respeito aos preceitos éticos e especialmente da nossa profissão. Então, guarda no seu coração. Se te perguntarem quem é o homem médio, é esse sujeito esperado pelo mundo, pela sociedade. Morgana, ele já morreu? Para mim, Morgana, ele não morreu. E cabe a cada um de vocês fazer com que ele permaneça existindo. Porque esses doutrinadores que estão falando que um homem médio morreu, é porque em verdade, eles não acreditam mais que o advogado, por exemplo, né, tem habilidade para poder gerir conflitos sem se envolver com eles. Porque o advogado é o próprio sujeito conflituoso. Como assim, Morgana? Você já ouviu dizer que tem advogado que tem mania de falar assim: sabe com quem você está falando? Olha a minha carteira aqui de advogado. Você já viu advogado que fala assim? Pois é. Esse advogado que fala assim é justamente esse que alimenta a ideia de que o homem médio morreu. E que é triste, né? Porque quando esse carinha morrer aí, o que que sobra de todos nós? Então a gente vai matar um ou outro nessa sociedade. Essa sociedade não vai conseguir nunca ser um lugar perfeito para a gente conseguir, né, marcar os nossos passos, os nossos grandes ideais de convivência e colaboratividade. A sociedade não vai ser mais um lugar sociável, ou pelo menos a gente não vai conseguir alcançar isso. Então, assim, ó, o advogado, ele sofre todas as pressões do mundo, só que ele não pode entrar nesse jogo. O advogado, quando ele é desafiado a uma prática profissional, o que que ele tem que fazer para sair desse lugar com competência? Estudar, dominar tecnicamente aquele assunto. Ele precisa conhecer as regras para poder cumpri-las e não contornar. É por isso que o Código de Ética e Disciplina da OAB diz, ó, você não pode me ignorar, não. Eu tenho os princípios éticos que são considerados relevantes, né? Eu tenho aqui para você um papel fundamental como advogado. É isso que o Código de Ética diz, ó. Você é um agente da justiça. Você é um sujeito que é responsável por garantir o direito de todo mundo. Foi por isso que você entrou na Constituição. E aí o código de ética ainda diz mais, ó, você atua de uma maneira tão correta que você consegue ser uma bússola. Você vai começar a orientar as decisões do sistema de justiça. Porque quem faz o juiz decidir de um jeito ou de outro é o próprio advogado, gente. Ou será que você nunca pensou nisso? Como, Morgana? Pois é, dependendo de como você sustenta a doutrina e a jurisprudência, é você que coloca isso na linha do gol para o juiz chutar. Então, você tem que ser esse cara profissional que, dentro de um exemplo de conduta, você tenha a responsabilidade com o seu cliente, garantindo a ele os interesses dele de que a sua prática da advocacia ela é ó, fortificada com grandes ideias. Então, esse sujeito aí, ó, homem médio, ele não pode morrer, percebe? Então, quando a gente está falando da advocacia, é um lugar assim, ó, bastante delicado o trato do advogado com o próprio cliente, né? Então, ele tem que manter uma postura ética de relevância. O advogado, ele não pode comprometer esses valores, que são valores de justiça, que são valores, né, de práticas de urbanidade, de cordialidade, de respeito uns com os outros. Por que você está me dizendo isso, Morgana? Quero que tu veja isso aqui. Eu quero saber o que você sente a partir desse vídeo. Se você se colocaria nesse lugar, depois da aula de hoje. Dá uma olhada nesse vídeo. E eu estou aqui te esperando.
Pois é, eu acho que é Saul ou Saulo, não sei. Sara, tá vendo? Ádila. Será que é isso que a gente quer passar? Essa vergonha, Ádila, esse dissabor? Assim, ó, Morgana, mas não é um excesso, né? Mas não é um excesso fazer com que o outro me chame de excelência. Veja bem, existem questões em que a gente tem que ponderar. Existiu um juiz, em Niterói, no Rio de Janeiro, que ele exigiu que o porteiro o chamasse de Vossa Excelência ou doutor no interior do condomínio que morava. E aí o porteiro se recusou. Ele disse assim: Olha, mas eu trato o senhor com tanto respeito, com tanta educação, e a gente não está dentro de um fórum, então não me sinto obrigado a chamar o senhor de Vossa Excelência. E aí o juiz ficou bastante nervoso, só faltou bater no porteiro, né, exigiu que ele fosse demitido, e a situação foi parar no sistema de justiça. Você vai encontrar isso na internet se jogar no Google, né? Então, o juiz perdeu a ação judicial. O próprio sistema de justiça entendeu que, numa relação de sociabilidade das relações, na prática comum do nosso dia a dia, a gente, ó, despojado dessas vestes, a gente não tem que chamar ninguém, né, de Vossa Excelência. Mas também eu não posso bater no ministro dentro do aeroporto porque eu não concordo, né, com as suas ideias políticas, como que aconteceu com o ministro Alexandre, né? Mas também eu não posso, sustentando oralmente na corte máxima do meu país, eu não vou chamar o ministro de você. Então, assim, ó, eu preciso tratar com urbanidade, com respeito, manter a minha conduta ilibada, a minha prática zelosa com todos os integrantes do sistema de justiça, reconhecendo o lugar de todas essas pessoas. No fórum, numa sala de audiência, por exemplo, por mais nova que você seja, por mais novo que você seja, o juiz não pode te chamar de coisinha, de psiu, de menina, de garota, de rapazinho. Não, é senhor, doutor advogado, senhora, doutora advogada. Ou simplesmente senhora advogada, senhor advogado. O juiz não pode te chamar assim. Então, por essa razão, dentro do fórum, né, na prática da atribuição das suas funções da advocacia, dentro de uma corte especial onde eles estavam, eles precisam seguir regras deontológicas, que são regras de convivência, de preenchimento de espaço, né, deontológico. Ai, Morgana, mas que chatice, hein? Pois é, mas foi esse lugar que você se meteu quando você se inscreveu para poder cursar direito. Nesse lugar que vai Doutora, vir uma ação corretiva. Pois não. essa é o Jocelyn. Teve um caso aqui na cidade de Porto Velho, eu trabalhava como ajudante de um pedreiro. Daí, desse dia, tinha um juiz e tinha uma pessoa qualquer que trabalhava no serviço no prédio lá. Daí, o juiz pediu para que ele chamasse de Vossa Excelência, né? Eu olhei para a cara dele e o menino lá falando, obrigou praticamente o cara a chamasse o cara que tá trabalhando no prédio, chamar de Vossa Excelência. Daí ele não chamou. Daí deu maior para nesse dia. É errado a pessoa exigir, a pessoa chamasse como nossa mostrou no vídeo aí, chamar de você. O certo é falar Vossa Excelência, o seu pai, Vossa Excelência, sim, aquilo, isso. É errado? Assim, dentro das cortes, né, é o que eu estou falando, dentro do fórum, dos balcões de justiça, dentro de um lugar onde há aplicabilidade das leis, onde as pessoas são reconhecidas através das suas profissões, né, e do exercício, né, da sua atribuição, elas têm que ser chamadas com a urbanidade, a cordialidade e a deferência que elas merecem. Então, assim, todas as vezes em que a gente está fora desse lugar, por exemplo, jogando bola, na porta de um botequim, dentro da padaria, na fila do pão, eu não vou chamar ninguém de Vossa Excelência, mas também não me dá o direito de eu ser mal educada, grosseira com as pessoas, como acontece nesse país, né? Da pessoa estar no banheiro escovando o dente, o outro vai lá fazer gracejo, vai lá encher a paciência, né, da família do outro, puxar os cabelos. Não dá, a gente tem que obedecer regras,
de comportamento. É isso que eu falei no começo, sabe? A boa-fé está dentro da gente, é o perfume. A ética é o lugar efetivo onde as normas estão escritas. E que bom que aqui no Brasil as normas são todas escritas, né? Que bom que a gente está na civil law, que a gente sabe que onde a gente consegue pegar um documento e ler, diferente da common law, né? Mas todas as vezes em que está dentro desse lugar, a gente também tem que levar a nossa moral, ou seja, o nosso agir comportamental em que tivemos um lugar onde fomos, né, efetivamente educados para seguir essas regras. O advogado que não quer seguir regra é um sujeito que vai se dar muito mal na profissão em que ele está. Então, assim, ó, advogado segue regra processual, ele cumpre prazo, sabe qual é o recurso que ele tem que fazer, como é que ele monta uma petição, como é que o tal do recurso tem que caminhar. Então, todas as vezes em que eu jogo fora a necessária adoção dessas práticas, prejuízos eu vou ter. Professora, a senhora ficou sabendo daquele caso da juíza que elaborou um documento com emoji? Pois é. Assim, acho que foi com Homem-Aranha, alguma coisa assim, né? Eu acho que ela tentou fazer ali um gracejo que saiu muito mal e pela culatra. Existe uma coisa que se chama, né, de legal design ou design thinking, que é uma forma de comunicação, eu falei isso na aula passada, é uma forma de comunicação mais abrandada, mais facilitada através de ilustrações. Mas quando a ilustração está em excesso, ou ela não se comunica efetivamente com aquela informação técnico-científico-jurídica, ela vai causar um prejuízo bastante grande, que é desmerecer as regras ali impostas. Você imagina você pegar uma sentença cheia de Homem-Aranha, de Batman, né? Pode ficar até bonitinho, né? Mas que aquele pronunciamento processual perde a sua força, a sua carga mandamental. Entende? Isso não tem relação nenhuma com legal design, que eu sou, assim, uma defensora bastante ferrenha da existência de uma informação mais facilitada, clara e adequada. Então, assim, ó, tudo que prejudica o bom equilíbrio, né, da nossa prática profissional, da nossa prática processual, vai prejudicar o direito como um todo, vai prejudicar o advogado. E isso assim, é bastante complicado. Então, assim, ó, esse advogado aí, né, acho que foram dois, uma menina também, né, bastante novos, o aluno da outra turma falou assim, Morgana, mas ele estava nervoso. Morgana, mas será que não dá para levar em consideração que era a primeira vez que eles estavam sustentando? Não, não, não dá. Porque se você não tiver a certeza do que você está fazendo, é melhor que você não faça. E é por isso que a gente estava falando, mais uma vez, ó, encontra o seu lugar de fala. Qual é o ramo do direito que você vai atuar? Ah, Morgana, mas espera aí, eu vou ganhando força, né, empoderamento aos poucos. Não, é desde já. Advogado é super cidadão. Advogado está falando pelo outro. Advogado é escoteiro 24 horas por dia. Não tem como se esconder atrás do vademecum. Ou é ou não é. Aí ele está falando, o que se faz no dia a dia faz na rua, e o que faz em casa leva para a rua. Assim, é bastante complicado, né? Porque você vai me dizer, poxa, Morgana, mas eu não sabia que o direito iria me exigir tanto. Eu não sabia que o direito ia mexer tanto com o meu cotidiano, mas vai. E cada vez mais. Principalmente porque a gente passa a ser integrante. Escuta o que eu vou falar e veja se você vai concordar. De uma elite intelectual. Dentro do nosso campo de atuação, a gente tem um objeto de reflexão, a gente tem um objeto, né, de criticidade bastante grande, que é o nosso olhar, é o nosso sentir. Olha, eu pego uma lei, eu efetivamente, ao ler essa lei, eu sei que eu sou um sujeito diferenciado, porque eu sei para onde ela tem que ser utilizada, como ela vai ser utilizada, de que modo eu vou colocar isso para não distanciar a necessária observação do problema em relação à aplicabilidade dela. Então, assim, nós fazemos parte, sim, de um lugar onde somos pessoas singulares, né? Distinta das demais. Por exemplo, o dentista não sabe ler uma norma
Ele não sabe interpretar, ter letramento jurídico para poder interpretar. Ah, Morgana, mas eu conheço um dentista que faz direito, mas é uma outra história. Ah, Morgana, mas espera aí, mas você não sabe fazer a mistura da amálgama para colar o seu dente que está cariado. Mas estamos falando justamente disso. Cada um no seu mundo de atribuição. Então, quando eu falo para gente, para vocês, né, que nós somos pessoas especialíssimas. Somos pessoas que temos que honrar as nossas tarefas, a tudo aquilo que nos é confiado, é porque a gente estuda todo santo dia. E que as regras deontológicas, elas estão ali, ó, concentradas, né? A todo momento fazendo com que a gente tenha atenção. O que que eu estou fazendo de errado agora? O que que eu estou fazendo de certo? Será que eu estou prevenindo aqui alguma desavença? Será que eu estou agindo dentro de uma base legal considerada correta, justa? No meu agir enquanto defensor de interesses, né, de pessoas que estão fazendo parte dessa sociedade? É isso. E aí, voltando lá para o Código de Ética e Disciplina, só para você entender um pouco mais, no artigo primeiro ele vai dizer assim, ó, agora tu passa a conhecer as regras deontológicas, então tu não vai furtar mercadinho. Porque agora você sabe quem tu és e o quanto que você é importante para todo mundo na sociedade e especialmente para a OAB. Artigo primeiro do Código de Ética, tá? Ele vai falar assim, ó, você advogado, no exercício da sua profissão, tô lendo e interpretando, tá? Você vai ter que ter uma conduta considerada a mais correta possível, de extrema compatibilidade com todos os preceitos, com todas as informações desse Código de Ética e Disciplina, do Estatuto da Advocacia, que a gente ainda vai ler em aulas futuras, do Regulamento Geral, de todos os provimentos que a OAB emanar. Meu Deus, Morgana, mas é muito farol de observação contra mim. Pois é. Ele está dizendo que, além de tudo isso, você ainda tem que agir dentro de um princípio considerado, ó, correto, individual, social dentro da sociedade e no campo de atuação da sua profissão, que é a advocacia. Então, a todo momento, ó, eu preciso pisar em ovos, eu preciso pensar 10 vezes naquilo que vou falar, para que o que sai da minha boca não cause prejuízos a ninguém. Espera aí, Morgana, me explica uma coisa. A Constituição não disse que eu sou inviolável nos meus atos, opiniões e atitudes? Mas dentro dos limites da lei, não fora. Pensa sempre nisso, que os direitos de personalidade do outro precisam ser protegidos, sim. Você não pode abrir sua boca para falar qualquer coisa que caiba no lugar do prejuízo, né? O outro que sente, o outro que sofre, pode fazer uso do seu direito de petição, que é o direito constitucional de te processar. E aí, olha que interessante. Artigo 2º. O advogado, porque ele é esse sujeito, né, indispensável à administração da justiça, ele precisa estar lá dentro sempre. Ninguém vai tirar o advogado desse lugar de competência. Ele passa a ser defensor do Estado democrático de direito. O advogado não pode pisar em direitos humanos, não pode pisar em direitos fundamentais. Ele não pode abrir mão desse lugar de observação, porque ele precisa garantir direitos e interesses de pessoas em que ele é o interlocutor, a pessoa que fala pelo outro, porque o outro, muitas das vezes, que não tem competência intelectual, raciocínio nem conhecimento técnico jurídico das leis, porque o outro pode não saber se defender. E aí ele diz assim, ó, que esse advogado é um sujeito tão nota 10 que ele pratica dentro dos seus atos da advocacia a cidadania, que é considerado, ó, o lugar de experiência humana. Ele, então, volta o olhar dele para o sujeito homem médio, que é o cara que não se exaspera, não briga, não xinga, né? Não perde a paciência. Porque ser cidadão é ser tudo isso, é ser um sujeito que vai reivindicar direitos constantemente. E se ele for um sujeito boca suja, boca de sacola, falando palavrão o tempo todo, não sabendo fazer a reivindicação dos seus direitos, como é que ele vai defender a paz social, a justiça, dentro de um lugar considerado, ó, moralizante, porque é um lugar público, né? Então, todas as vezes em que a gente se arvora em ser advogado, a gente está se subordinando a tudo isso. A gente está falando o seguinte, ó.
eu tenho uma função elevada, mas eu estou dentro de um guarda-chuva. Esse guarda-chuva, para me proteger, eu preciso observar ele constantemente, todos os dias. Será que eu estou furando esse guarda-chuva? Ó, se eu enfiar o dedo aqui e fizer um buraco na honestidade, já era. Se eu fizer outro buraco na lealdade, já era. Se eu fizer um buraco na confiança, já era. Vai me molhar. Vai me molhar, e aí, Morgana? E aí é a hora que a OAB te pega, porque você furou esse guarda-chuva todinho que estava te protegendo, que é esse lugar da indispensabilidade. E aí continua o artigo 2º. Olha como que ele é bonitinho, ó. São deveres do advogado. Ele já te dá logo, ó, uma caixa nos peitos. Aqui não tem direito nenhum, não. Você está cumprindo o que eu vou dizer. A OAB está falando isso claramente para gente, ó. Você vai preservar a sua conduta. Você vai ser um sujeito com honradez, com nobreza. Você vai dignificar a profissão. Você vai zelar pelo caráter da essencialidade e da sua indispensabilidade. Porque se o sujeito abrir mão de quem você é no espaço social, quem é que vem te defender? Ah, tem a defensoria pública, mas a defensoria pública atende todo mundo? Não, só o pobre na acepção da lei. Ah, mas tem um núcleo de prática jurídica. Mas o núcleo de prática jurídica é composto por quem? Por advogado. Se você não se mostra indispensável no essencial, o que que adianta falar em NPJ? O que que adianta falar em defensoria? Ah, Morgana, mas aí tem aquelas entidades que atuam em prol da coletividade, o IDEC, eu não sei o quê, mas é um conjunto de advogados, é uma sociedade de advogados. E eu vou te mostrar mais à frente como é que você pode constituir uma. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, inciso 2º. Você sendo esse sujeito que preserva tudo, especialmente esse espaço, né, bastante alinhado de ideias, você vai ser um sujeito que não vai se acovardar, não. Você não vai ser um sujeito amedrontado, não vai ser juiz batendo na mesa, gritando, tentando te tirar aí, ó, do sério, e você vai perder a sua independência, que você vai perder a sua honestidade, o seu necessário decoro, a veracidade, né, a verdade, a lealdade, a dignidade, a boa-fé. Se você atuar com virilidade, força, ninguém tira isso de você, mas essa força não te transforma num soldado combatente. Você precisa saber que efetivamente regras precisam ser seguidas. E ele continua, ó, o Conselho Federal da OAB, que você tem que velar, né, cuidar da sua reputação pessoal e profissional. Então, ó, você não pode furtar o mercadinho, você não pode ser encontrado na Cracolândia, né? Você não pode ficar encontrado na porta de bar caído, né, de tanta bebida e narcótico, né? O que acontece, eu vou trazer para você reportagens mostrando isso. E ele está dizendo, porque se você se empenhar permanentemente, até na pessoal, tá vendo? Ó, te tirou a alma. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, se você se empenhar todos os dias, né, investir em esforços permanentemente, você vai se aprimorando como pessoa e como profissional. Mas quando ele diz que você tem que se empenhar, é estudando, é bem agindo, é bem fazendo, porque você conseguiu bem aprender. E aí ele continua, ó, que você pode ser esse sujeito que todo mundo vai desejar, porque você pode contribuir para o aprimoramento de várias entidades e instituições, não só aquelas do direito, mas aquelas em que leis e normas passam, para que você possa transformar esse lugar num lugar melhor. Por exemplo, você pode ser um assessor de um desembargador, você pode ser um assessor de um magistrado. Ué, Morgana, não precisa passar em concurso, não? Tem os cargos comissionados para isso. Então, todas as vezes em que você pensar, por exemplo, no processo criacional de uma lei, de uma norma, você também pode contribuir para o engrandecimento social. Foi isso que aconteceu com aquele advogado que eu te falei em aula passada, né, na aula passada, o Marcos Dessoni, que ele, como um advogado capixaba, viu que as causas em que ele pegava tinha sempre um marcador de observação, que era a palavra tempo. E aí ele criou a lei do desvio produtivo do tempo, que a gente pode até falar sobre ela aqui numa outra oportunidade. Mas ele está dizendo, ainda no artigo 2º, que você vai estimular, ó, o acordo, sabe? A retomada de diálogo entre as partes. Você não vai incitar o litígio,
a controvérsia. Você é um sujeito que precisa, ó, trazer com que as pessoas, num lugar de convergência, trazer essas pessoas num lugar de conversação, de diálogo. Então, todas as vezes em que você tiver com o seu cliente, você vai aconselhar ele a fazer coisas boas, não ingressar com aventuras judiciais. Você já deve ter visto em jornais, em redes sociais, especialmente naquela Direito News, né, que eu te aconselhei a seguir se você tiver Instagram, que tem muitos advogados sendo pegos pelo sistema de justiça e pela OAB porque eles estão ingressando com ações predatórias. O que é isso? É um advogado que acha que encontrou um nicho de observação e ali vai numa comunidade qualquer, pega a documentação de todo mundo, ingressa com 70, 100, 200 ações idênticas, só muda lá a qualificação da parte autora e ingressa no sistema de justiça. Ali você já vê que tem alguma coisa errada. Como é que 100 pessoas têm o mesmo problema? É impossível. A gente pode ter problemas semelhantes, parecidos, análogos, com similitude, mas nunca idênticos. E aí os juízes estão percebendo isso, que alguns advogados estão ingressando com ações predatórias, incitando as aventuras judiciais. E aí todo mundo é punido. Não só isso. O Código de Ética e Disciplina, no inciso 8º, está dizendo, ó, fica fora disso. Abstenha-se de utilizar a sua influência indevida em seu benefício do seu cliente. Para de ficar falando que tu é advogado. Porque todo mundo é alguma coisa na vida, né? Então, assim, você ser advogado, ter a sua carteira da OAB, não te torna melhor do que nenhuma outra pessoa, só te torna diferente, porque você é reconhecido pela Constituição, porque você é merecedor de honra e respeito. Mas quando você faz isso aqui, ó, utiliza da sua influência de forma indevida, você já é um sujeito desmerecedor, né, de toda a honraria. Aí ele está falando o seguinte, ó, na linha B. Você não pode patrocinar nenhum interesse ligado à atividade estranha à advocacia. Olha aí o que que ele está falando. Então, assim, ó, nada de se relacionar à facção criminosa, não é isso? Nada de se relacionar, por exemplo, a jogos de azar. Nada de se relacionar dentro de um reality show mostrando ostentação, luxo, quando isso é irreal para uma atividade da advocacia considerada correta. Você está vendo por que que a gente falou no reality show na aula passada? Aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, que você não pode vincular o seu nome a nenhum empreendimento considerado duvidoso. Então, para de ficar vindo na internet, nas redes sociais, oferecendo fórmulas para a pessoa passar em concurso público, estudando desse ou daquele jeito, você se dizendo coach ou mentor. Para com isso, porque você está enganando pessoas, vendendo cursinho. Morgana, mas eu faço o curso com um fulano de tal e o curso é bastante bom, interessante. Bom, então ele não está vinculando o nome dele a nenhum empreendimento duvidoso. O que se está discutindo aqui é aquele cara que, de forma direta e inclinada, está praticando o mal-fazer. E aí ele continua: nada de emprestar concurso, que é a mesma coisa, se colocar. Exato, Kathleen. Nada de se colocar num lugar que vai atentar contra a ética, contra a moral. Sabe por quê? Porque elas são uma vitrine. E todas as vezes em que você arranha essa vitrine, joga uma pedra, vai embora a honestidade, a dignidade da pessoa humana que você disse que tinha. E aí uma questão bastante interessante é: nunca você, como advogado, pode se entender com a parte contrária que já tenha um advogado contratado para que você possa, ó, ficar falando no ouvido dela a ponto dela desistir da ação, desistir do processo, do recurso. Você fala com o advogado. Advogado conversa com advogado, nunca com a parte contrária. Ah, por quê, Morgana? Porque num processo judicial somos partes contrárias. E o que a OAB quer é manter essa correção entre pessoas, né? Para que ninguém tenha prejuízos em relação ao que alega postular. E aí, nota que interessante, só para finalizar o artigo 2º.
Ele diz assim, ó, que um advogado, ele precisa buscar o lugar da solução dos problemas, né? Desses problemas atípicos, complexos de cidadania. E mais, ele tem que fazer a efetivação desses direitos considerados individuais, coletivos, difusos, porque a gente precisa de uma sociedade que seja possível da gente viver. Então, nota, a gente leu a parte preambular do Código de Ética e Disciplina e a gente viu aqui que é um mandamento, é um imperativo. É como se fosse, sabe, aquele sujeito na escola de samba que manda todo mundo tocar de forma ritmada os seus instrumentos. Como é que chama aquele sujeito na escola de samba? Mestre de Mestre de quê? Que fala assim, ó, pi, 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 com o apito aqui, com a mão ali, que ele manda todo mundo tocar os seus instrumentos na ordem certa. O mestre de bateria, não é? Então, o Código de Ética e Disciplina é o mestre de bateria. Ele está dizendo, não faça, cuidado, agora é aqui, agora é ali. Porque se você fizer o contrário, começa com um puxão de orelha até a sua cassação como advogado. Mas a gente vai falar isso em aulas futuras. O que eu quero te mostrar no dia de hoje é que a gente tem um caminho a seguir. E esse caminho é um caminho que a gente não tem volta, não tem, ó, nenhuma estrada marginal, não tem nenhuma estrada transversal. A gente só segue um único caminho, que é o da certeza, que é o da justiça, das boas ações, da boa prática, da conduta ética, da adequação e da conformidade lógica e técnica do direito. Então é muito simples. É só não fazer o que é indevido. E a gente continua sendo garantidor de respeito, de honraria, de decoro, né? Agora, olha o que eu preparei para você. Deixa eu pegar aqui. Eu queria ver se nesse pouquinho espaço de tempo que a gente ainda tem, se você consegue responder a essas questões. E eu estou aqui. Vai nelas. Ela vai lidar com o tempo e com a correção das ações de quem você é como advogado. Vai lá. 6 pontos, maneiro, legal. Minha internet caiu. Poderia me explicar se tem algum questionário ou atividade que a senhora tenha passado, por favor? Não, a gente está fazendo só atividades práticas agora. Mas aqui são em tempo real, tá bem aqui no chat. Aí, Samuel e demais colegas, lembra que a gente fez aquele questionamento ao chat GPT, né? Ao Gemini, o Deep, como é? DeepSeek, né? Como é que seria esse advogado se a gente pensasse nas qualidades dele? E aí eu perguntei depois para o DeepSeek o seguinte: mas esse advogado, ele tem um arquétipo? Ele tem uma cara? Que cara teria esse advogado? Me mostra a cara desse advogado, que é tudo isso que você falou. E aí ele disse assim: olha, eu não consigo fazer uma imagem, não. Eu não consigo ainda reproduzir a informação de quem é esse cara de imagem, mas eu posso te dar um prompt. Pega esse prompt, o DeepSeek falando comigo, pega esse prompt e vai lá no Leonardo AI, que cria imagem. Aí ele me deu esse prompt aqui, ó, que esse advogado, né, que tem um monte de qualidades, um monte de informações técnicas que a gente deseja,
é esse sujeito que pode ser, pelo Leonardo AI, criado, né? E aí, olha que interessante. Olha como saiu a cara desse advogado. Abre aí para você ver. A cara que tem esse advogado, né? Se ele fosse de carne e osso. Tu achou feio? Eu achei ele um cara, né? Muito modelinho, não é isso? Muito modelinho. Nem parece com esses advogados que ficam correndo para trás, né? De cima para baixo no fórum, com o processo caindo, com a pasta aberta, com a mochila arrebentada, não é isso? Bem Enzo, né? Bem Enzo, pois é. Eu achei assim, sabe, bastante interessante. É início de carreira, não é isso? Certo, vocês são demais. Muita ostentação. Daqui a pouco tá no reality show bonitão, né? Você vê, né, o quanto que a inteligência artificial, né, mesmo sendo comandada pela gente, ela precisa ter um olhar amplificado da vida humana, né? Porque nem todo mundo vem assim, né? Com essas características, por mais valores que elas tenham, né? Por mais ideais que elas possam conter. Muito Enzo, né, gente? Então, no dia de hoje, olha o lugar em que a gente esteve, né? Calça já pega marreco. Não sei o que é isso, não. E aí, olha o lugar que nós já estivemos no dia de hoje, né? A gente passou pelo lugar da representatividade, né? A gente passou pelo lugar dos dilemas, das contradições. A gente passou pelo lugar onde o advogado ele vai ter que lidar com essas desavenças sociais e ele vai ter que se guiar pela lei. Ele vai ter que se guiar pela ética, né? Ele vai ter que se guiar pela base legal de correção das suas ações. Ele vai precisar, sim, defender pessoas. Mas quando a gente fala em defender pessoas, a gente também está falando que ele tem que agir de uma forma comportamental considerada adequada no sistema de justiça, com cordialidade, com respeito a todas as autoridades, com ele, inclusive, e com seus pares, com os seus colegas, né, as suas contrapartes, preservando sempre, olha só, a honra e a dignidade. A gente não pode deixar o homem médio morrer. Por mais que tenha gente que acredite que essa descrição do homem médio já não existe mais, porque a gente é ansioso, a gente é nervoso, a gente é um sujeito o tempo todo, né, muito bravo. Mas a gente não pode deixar o homem médio morrer. Então, compete a você, compete a mim, porque todas as vezes em que um cliente confia na gente, essa confiança vai fazer com que essa nossa relação entre problemas e pessoas possa ser a mais melhorada possível, a mais correta, a mais comprometida. E isso depende muito da boa-fé, da ética e da nossa moral. Com isso, gente, eu queria agradecer a tua presença no dia de hoje, na nossa aula, né? Vamos então nos encontrar na aula que vem. Esse código de ética a gente precisa ler e conhecer. Não esquece que permanentemente também é uma obrigação de sua parte conhecer essas normas. Se você quiser ler com antecedência, é muito bom, né? Porque a gente vai ter sempre um bom argumento, uma boa mochila de repertórios para a gente debater aqui juntos. Tá certo? Um grande beijo, muito obrigada e a gente se vê na aula que vem. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, gente.